Temos aqui o nosso querido amigo e irmão José Manuel Moreira. Como é habitual, eu faço uma pequena apresentação e depois irei-lhe passar a palavra, que ele vai nos falar nos 300 anos das Constituições de Anderson, enfim, conhecidas de todos nós, e a relação que existe ou que não existe entre a regularidade e o reconhecimento. É licenciado em Gestão pelo ISEG, no ano de 1978. Tem depois uma pós-graduação no Programa de Alta Direção de Empresas da AESE e é doutorando em E-Planning pela Universidade Nova de Lisboa e outras universidades. Entre 78 e 92 foi gerente do Centro de Estudos de Organização de Empresas, diretor financeiro de diversas atividades, de várias entidades. De 83 a 2008 foi administrador não executivo da Sendintec, também Centro para o Desenvolvimento e Inovação Tecnológicos, e mais tarde no Centro Português de Design. É desde 2006 administrador único de Favus HR SA. Foi docente na Escola Ibérica de Negócios EUDEM em Lisboa, Porto e Santander. Pronto, esse é, digamos, o seu currículo profano. Em termos de currículo maçónico, foi iniciado na loja O Futuro do Grande Oriente Lusitano, em maio de 1978, exaltado mestre em 1980, anos em que foi representante da Grande Dieta do Grande Oriente Lusitano pela loja O Futuro. Foi eleito venerável mestre e desempenhou a função durante 2 mandatos dos anos 80. Entre 1981 e 84, desempenhou cargos também, diretor da Escola Oficina número 1, diretor do Asilo de São João. Depois saiu do Grande Oriente Lusitano, com um conjunto de irmãos nossos bem conhecidos e um processo bem conhecido, Fernando Teixeira, Vítor Marques, Álvaro da Taída, António Cardoso Doce e Fernão Vicente, o que aconteceu em novembro de 1984 e que levaria à criação, em 22 de fevereiro de 1985, da Grande Loja Legal de Portugal, de que ele é o primeiro grande secretário. Foi também fundador do Distrito de Portugal da Grande Loja, da Grande Loja Nacional Française, em junho de 1998, que teve depois o cargo de Grande Guardião do Templo. Em junho de 1991 está na Grande Loja Regular Portugal como grande diretor de cerimónias. Foi membro fundador e teve várias funções de oficial em várias lojas, na loja Quinto Império, na loja do Porto Graal, na Gitânia, Luz do Norte. Foi ainda venerável mestre nos anos 90 da loja Afonso Domingos, por decreto do grão-mestre, saudoso grão-mestre Fernando Teixeira. Esteve na fundação da loja Mercúrio, em junho de 1996, de que foi o primeiro venerável. Depois fez parte também do grupo de concepção do pendão da GLRP, tapeçaria de Arraiolos. Foi primeiro responsável da revista maçónica Entre Colunas, da loja Mestre Afonso Domingos, presidente da Associação Profana da GLRP, Mestre Afonso Domingos. Foi nomeado em 96 presidente do Congresso Internacional Maçónico, que juntou grão-mestres e grandes oficiais da maçonaria de todo o mundo. Entre junho de 91 e setembro de 96, exerceu funções de grande oficial em substituição ao promandato, por isso, do grão-mestre Fernando Teixeira. Quando da saída do grão-mestre Fernando Teixeira, em setembro de 96, ele era para o grão-mestre. Por isso, em dezembro de 96, enfim, nos acontecimentos que todos conhecem ligados ao chamado processo da Casa da Sino, ele integra o grupo de irmãos que vai constituir uma nova obediência. Foi de 97 até 2011, digamos, a grande oficial de uma série
de grão-mestres dessa obediência resultante dessa decisão. Foi também vice-grão-mestre da Grande Loja Regular de Portugal, venerável-mestre da Loja Mercúrio de 97 a 2001 e também venerável-mestre da Loja Jean Monnet. Como é sabido, iniciou-se depois o processo de fusão entre o grupo de irmãos que criou a Grande Loja Regular de Portugal e aquela que adotaria o nome de Grande Loja Legal de Portugal, e por isso ali, conjuntamente com o irmão José Moreno, que seria grão-mestre da Grande Loja Legal de Portugal, concretizou uma missão antiga nos maçons regulares, que foi a fusão de todas as lojas e a inclusão de todos os irmãos numa só obediência, que adotou o nome GLRP, no período de 2012 e 2014. Desempenhou várias funções aí, foi venerável mestre da respeitável loja Portugália, a primeira da loja do rito português, rito a que o nosso querido irmão José Manuel Moreira está muito ligado e muito associado. Propôs a criação do rito português. Depois houve uma série de incidentes que eu me dispensaria de relatar, mas que estão na memória enfim, de todos, que levou à saída de um grupo de irmãos e de 3 lojas para fundar a Grande Loja Unida de Portugal em 4 de junho de 2016. E nesta obediência, o José Manuel continua, e ele foi grão-mestre adjunto, vice-grão-mestre, vice-presidente da Assembleia Geral da Associação, primeiro vice-grão-mestre, foi eleito em 21 de julho para assumir o cargo de grão-mestre da Grande Loja Unida de Portugal, que foi instalado em 18 de setembro de 2021, faz agora no próximo mês de setembro, por isso 2 anos de mandato. Por isso, para mim, é um privilégio e digamos, uma grande honra ter aqui o Zé Manel nesta plataforma, que reúne maçons, mas também pessoas que se interessam com os assuntos do esoterismo, da simbologia, da maçonaria, das sociedades simbólicas, das fraternidades, e agora ia-te passar a palavra, ia silenciar-me e iria passar-te a palavra, se fazes favor, podes tomar a palavra. Muito obrigado. Boa noite. Eu peço imensa desculpa de não ter, pelo menos, sugerido que o meu currículo fosse em síntese, dado que neste momento, depois deste tempo todo a apresentar, não sei se vou ter tempo para apresentar o tema. Eu peço também desculpa de, eventualmente, ao haver algumas das minhas afirmações que serão do vosso conhecimento, não tinha uma ideia exata se teria um grupo alargado que eventualmente não integrasse maçons, pelo que me vão desculpar de alguma banalidade para a maior parte de vós. Mas entremos diretamente no tema. Constituições de Anderson, landmarks, acrescentei, regularidade e reconhecimento. Vou começar por um conjunto de generalidades. As constituições maçónicas de Anderson são um conjunto de regras e princípios que foram criados para governar a conduta e as atividades das lojas maçónicas e dos seus membros e desempenharam um papel importante no desenvolvimento e na disseminação da maçonaria moderna. Estas constituições foram publicadas por James Anderson, um pastor presbiteriano maçom, em 2 edições, a primeira em 1723 e a segunda em 1738. Principais diferenças entre as constituições, estas 2 edições das constituições. No que se refere à expansão do conteúdo, a edição de 1738 foi acrescentada e revista, incluindo mais informações sobre a história e as lendas da maçonaria. A edição de 1738 apresenta uma narrativa mais detalhada da história da maçonaria, incorporando elementos da tradição maçónica e história bíblica. No que se refere à abordagem histórica, a edição de 1738 tem uma abordagem mais universalista da história da maçonaria e expande essa perspectiva alargada a diferentes civilizações e tradições culturais.
no que se refere à revisão das regras e dos regulamentos. As Constituições de 1738 apresentam algumas revisões e atualizações das regras e regulamentos estabelecidos nas de 1723, que refletem a evolução da linguagem e das práticas maçónicas e apontam mudanças nas políticas e estrutura da organização. No que se refere à adaptação às mudanças geopolíticas, a edição de 1738 foi escrita num contexto geopolítico diferente, com a maçonaria espalhando-se por diferentes países e continentes, incluindo o maior ênfase na importância da cooperação e comunicação entre as lojas. Ele ficou sem microfone, pá. Estão-me a ouvir outra vez? Estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir? Boa noite, estou a ouvir perfeitamente. Estão-me a ouvir? Ok. Eu não sei... Agora sim, agora ouvimos. A partir de que momento é que eventualmente me deixaram de ouvir? Bem, em ambas as edições, a de 1723 e a de 1738, são enfatizados os mesmos princípios e valores fundamentais. Fraternidade, cultivar laços de amizade e apoio mútuo entre os membros da ordem, moralidade, praticar padrões de conduta para a melhoria de cada um e da humanidade, tolerância, respeitar e valorizar a diversidade de crenças e opiniões, e filantropia, contribuir para o bem-estar da sociedade, ajudando os necessitados e apoiando causas nobres. Permanecem estabelecidas também as obrigações e responsabilidades dos maçons, bem como as estruturas organizacionais e hierárquicas das lojas. Mas falando um pouco da pequena história relacionada com as Constituições de Anderson de 1723. No dia de São João, 24 de junho de 1717, portanto, vou-me referir não agora às Constituições de Anderson, mas, digamos, ao passo precedente, que, no fundo, é o marco da modernidade maçónica, no sentido da via especulativa face à via operativa anterior, embora, obviamente, não sei, o momento é apenas um marco simbólico e não propriamente o momento a partir do qual aconteceu, na medida que já antes havia um conjunto de lojas maçónicas que, sendo operativas, tinham já todo um conjunto de características de caráter especulativo e mesmo na sequência de 1717 e de 1723, muitas continuaram com uma preponderância de caráter operativo. Mas continuando, no dia 20 de São João, 24 de 1717, 3 lojas londrinas e uma loja de Westminster realizam um jantar conjunto na cervejaria Goose in Bridgeton, no St. Paul's Churchyard, e criaram a grande loja de Londres e Westminster. Embora, naturalmente, a maior parte, todos nós apenas nos lembramos da grande loja de Londres, do nome grande loja de Londres. E elegeram Anthony Sawyer como grão-mestre. Em 2018, Sawyer foi sucedido por George Payne, um funcionário público de sucesso. Faço referência ao funcionário público de sucesso, porque obviamente não é com certeza um operativo, ou julgo que não será um operativo, que no dia de São João Batista, em 24 de junho de 1721, terá feito aprovar as Constituições de Anderson, portanto, antes da data que é considerado o marco, porque é 1723. Já antes de 1717, havia lojas maçónicas na Inglaterra, na Escócia, na Irlanda, que admitiam maçons não operativos na Escócia. Payne, enquanto grão-mestre, manda recolher todos os manuscritos sobre maçons e a maçonaria, a fim de conhecer, em primeira mão, os usos antigos, que certamente já deviam ser conhecidos se atentarmos para o pastor James Anderson, que afirma, em 1716, que havia 6 lojas, mas em 1718 já havia meia centena, o que resulta a existência de um grande número de maçons entre todos esses membros, e que indica, por sua vez, que a referida herança não era fácil de dissolver, pois era muito evidente e ativa entre as lojas fundadoras da grande loja em 1717, fossem elas operativas ou, claro, especulativas.
Mas abordemos o tema maçonaria operativa, maçonaria especulativa. Como sabem, a tradição socioprofissional operativa dos grêmios, corporações e guildas as corporações arquitetónicas estão, no fundo, na pré-história, passa a expressão, da criação das lojas maçónicas. A distinção entre operativas e especulativas não é, portanto, absoluta. As antigas obrigações contêm componentes especulativas, uma espécie de lenda algórica do ofício. As primeiras lojas da Grande Loja de Londres eram operativas, apesar da aceitação de numerosos cavalheiros. Em 1721, a Grande Loja conseguiu que um nobre, o Duque de Montagu, fosse grão-mestre. Reparem, conseguiu que um nobre fosse grão-mestre. Com certeza não seria um operativo. Conseguiu que o Duque de Montagu fosse grão-mestre, sucedido pelo Duque de Wharton, o novo nobre. Duque de Wharton, esse, a quem John Théophile Desaguier, grão-mestre adjunto da Grande Loja de Londres, por ordem do grão-mestre Duque de Wharton, envia ao passo grão-mestre Duque de Montagu uma carta, e agora faço uma citação, mas que não é propriamente uma citação correta, é, digamos, uma soma de citações que eu congrego numa síntese, e passo, portanto, a citar de uma forma mais ou menos liberal, que junta o livro das Constituições da nossa antiga fraternidade, que sintetiza, compila e constitui um relato justo e correto, concordante com a história da maçonaria, desde o começo do mundo até então, e de acordo com os antigos registros, e os das lojas da Inglaterra, da Escócia e da Irlanda e de além-mar, destinado ao uso das lojas, definindo as obrigações do pedreiro livre. Em 1723, por autoridade da Grande Loja, o pastor presbiteriano James Anderson publicou, daí a referência do nome ficar mais ligado ao dele, e não aos outros dois, o Pedro e o Zaguier, publicou as Constituições da Maçonaria, em que terão participado, para além dele, Desaguier e Jorge, em terão participado, para além dele, Desaguier e Jorge Payne, este responsável pela decisão de se compilar os textos antigos, as tradições, os usos e os costumes. Em 1722, um ano antes do trabalho publicado por Anderson, editaram-se as Constituições de Roberts, da Grande Loja de York, que permaneceu independente da Grande Loja, cobrindo várias lojas operativas que não assumiram o modernismo e ecumenismo da Grande Loja de Londres de 1717. Roberts era o nome do impressor da obra intitulada As Constituições Antigas, pertencentes à sociedade antiga e honorável de maçons livres e aceitos. A semelhança entre as Constituições de Roberts e as de Anderson é muito significativa. Pelo que, Voltaste a ficar sem som. Tens que ligar o microfone outra vez. Então, estão a ouvir outra vez? Eu vou repetir o último parágrafo. A semelhança entre as Constituições de Roberts e de Anderson é muito significativa. A semelhança. Pelo que talvez Anderson tenha conhecido de antemão o libreto de Roberts e tenha deliberadamente tomado partes de alguns dos seus capítulos adicionados nas modificações introduzidas em 1738. São detalhes, são, quiserem, coincidências. Durante as décadas de 1730 e 1740, os maçons irlandeses e escoceses que visitavam e moravam em Londres consideravam que a Grande Loja de Londres desviara-se das antigas práticas da arte e não alinhavam com a sua natureza aristocrática. Por outro lado, havia muitos maçons e lojas que nunca se afiliaram na Grande Loja, antigos maçons de São João e St. John Lodge. Em 17 de julho de 1751, representantes de 5 lojas reuniram-se na taberna Turk Heads, na Greek Street, no Soho, em Londres, e formaram uma grande loja rival, a Grande Loja de Inglaterra
de acordo com as antigas instituições. Consideraram que praticavam uma forma mais antiga e, portanto, mais pura da maçonaria e chamaram a sua grande loja de Grande Loja dos Antigos. Aos outros, deram o epíteto pejorativo de os modernos. Mas aprofundemos a circunstância e a conjuntura em que as constituições de Anderson e a sua evolução estão envolvidas. Qual a conjuntura em que surgem as constituições de Anderson? Pergunto. A de alcançar uma certa unidade maçónica nacional em bases que poderíamos chamar de liberais, dentro de uma grande loja monárquica, mas de caráter newtoniano, ou seja, a base para muitas vertentes de pensamento iluminista e protestante. Quando a primeira edição das Constituições de Anderson foi publicada em 1723, o mundo estava em rápida transformação. A Europa emergia do período da Renascença e do Iluminismo. Difundiam-se novas ideias sobre ciência, religião, política e filosofia. As Constituições de Anderson de 1723 foram uma tentativa pioneira de codificar e sistematizar esses princípios e valores, além de estabelecer as regras e regulamentos que governariam a conduta das lojas e dos seus membros. Esse documento histórico lançou as bases da maçonaria moderna e tornou-se um modelo para futuras constituições e regulamentos maçónicos. 15 anos depois, em 1738, esta segunda edição das Constituições foi publicada refletindo as mudanças e o crescimento da maçonaria nessa época. Essa edição expandiu a narrativa histórica da maçonaria, incorporando elementos de diferentes tradições culturais e civilizacionais, ao mesmo tempo em que se adaptava as regras e regulamentos para atender às necessidades de uma fraternidade cada vez mais global. Esta nova edição é consequência, a partir de 1730, da criação de lojas, graças ao desenvolvimento do Império Britânico, com todas as 3 grandes lojas residenciais, garantindo as lojas na América, na Índia e em África. Entremos então agora no capítulo da regularidade e reconhecimento. Enquanto a regularidade se refere à adesão de uma loja ou grande loja às normas, princípios e práticas estabelecidos pela tradição maçónica, o reconhecimento dessa regularidade é um processo pelo qual outras grandes lojas aceitam e endossam a autenticidade e a legitimidade de uma grande loja como uma organização maçónica, entre aspas, verdadeira. A relação entre a regularidade e o reconhecimento dessa regularidade pode ser descrita da seguinte maneira. Adesão às normas e princípios maçónicos. Para ser considerada regular, uma loja ou grande loja deve seguir as leis, regras, costumes e princípios fundamentais da maçonaria, designadamente os landmarks, e outras normas estabelecidas pelos órgãos maçónicos, nos regulamentos gerais e no regulamento interno de cada loja. Isso garante que a organização esteja alinhada com a tradição, com as tradições e práticas históricas aceitas. No que se refere ao processo de reconhecimento, o reconhecimento da regularidade é concedido por outras grandes lojas que já são reconhecidas como regulares. Esse processo envolve a verificação e avaliação da adesão de uma grande loja às normas e princípios maçónicos, bem como a sua governança e práticas. Se uma grande loja é considerada em conformidade com esses critérios, ela pode ser reconhecida como regular por outras grandes lojas. No que se refere à comunicação e interação entre lojas, o reconhecimento da regularidade permite que as lojas e grandes lojas interajam e se comuniquem entre si, compartilhando conhecimento, experiência e de apoio mútuo. Isso inclui a capacidade dos membros de visitar e participar das reuniões de outras lojas reconhecidas como regulares. No que se refere à manutenção da tradição e unidade maçónica, a regularidade e o reconhecimento dessa regularidade ajudam a preservar a tradição maçónica e a manter a unidade e integridade da fraternidade. Ao garantir que todas as lojas e grandes lojas sigam os mesmos princípios e práticas, a maçonaria mantém uma identidade comum e um senso de irmandade entre os seus membros em todo o mundo. Mas então, quando é que a questão da regularidade começa? Quando é que surge
a questão da regularidade. Podemos começar por colocar, digamos, uma frase que de alguma forma contesta. Toda a regularidade é irregular na sua gênese. O que legitima uma ordem é a sua história e a dos maçons que a constituem. Mas isso não. Agora, voltando, depois desta provocação, as Constituições de Anderson de 1723 e 1738, nas primeiras edições, não invocam reconhecimento ou regularidade maçónicas associadas a uma obediência. A Grande Loja de Londres, assim como toda a maçonaria europeia, recebia em loja e reconhecia como irmão qualquer viajante capaz de enunciar as palavras de paz e de responder corretamente ao escrutínio, às triagens. No entanto, já em 1877, o Grande Oriente de França é excluído da maçonaria universal na sequência de um convênio em que decide suprimir das Constituições a obrigação de crer no princípio revelado em Deus e na imortalidade da alma. Em 6 de março de 1878, a reunião trimestral da Grande Loja Unida de Inglaterra, portanto, poucos meses depois, determina, e passo a citar, o primeiro e mais importante é a crença no grande arquiteto do universo. Não podemos reconhecer como verdadeiros irmãos que foram iniciados em lojas que ignoram essa crença. Falemos então dos princípios do reconhecimento. Na sequência das viagens e visitas feitas por Sir Alfred Robbins, o Board of General Purposes da Grande Loja Unida de Inglaterra, que tem essa responsabilidade da avaliação da regularidade e, portanto, do eventual reconhecimento, definiu em 4 de setembro de 1929, esta marca é muito importante, em 4 de setembro de 1929, mencionando explicitamente que os 8 princípios já eram os que a Grande Loja Unida de Inglaterra defendera desde e através da sua história. Que todas as obediências maçónicas devem aderir na totalidade para serem por si reconhecidas como regulares. Chama a atenção para esta circunstância. De facto, este senhor, este nosso irmão Sir Alfred Robbins, faz de facto uma visita a um conjunto de grandes lojas, atesta que elas têm e, portanto, praticam um conjunto de princípios e refere que são os princípios que a Grande Loja Unida de Inglaterra com que sempre funcionou desde o seu início. E passo a referir quais são. Os 8. Ter regularidade de origem. E agora explico, uma grande loja possui regularidade de origem e somente se ela foi consagrada por uma grande loja regular ou fundada pela reunião de pelo menos 3 lojas regularmente constituídas. 2. Ter crença no grande arquiteto do universo e na sua vontade revelada. Neste caso, na altura, especificamente, estamos a falar de uma religião revelada, de uma religião monoteísta do livro, portanto, as 3 religiões, preliminar indispensável conquista ao comportamento dos seus membros. Isto também não é bem verdade. Como sabem, portanto, julgo que sabem, na Índia a maçonaria é muito forte, obviamente há muitas religiões, para além da muçulmana, a hindu é obviamente muito significativa. Podemos dizer que não é propriamente uma religião monoteísta, mas foi considerado que o Deus é único, tem muitos avatares. Também vos posso dizer, pelo contrário, por exemplo, recordo que, alguns em 1900, na década de 90, estive numa iniciação na Dinamarca e, curiosamente, obviamente, portanto, o ritual em inglês, e curiosamente passava a vida a perguntar ao candidato, ainda não neófito, és cristão? És cristão? És cristão? E tive a oportunidade, no ágape subsequente, de perguntar ao irmão que estava ao meu lado, porque é que no ritual havia sempre essa pergunta, exigência de se era cristão ou não. E ele disse, nós só aceitamos cristão. E quando eu disse que nós até hindus tínhamos nossa postura, ele ficou muito espantado. Portanto, há aqui uma diversidade, há evidentemente diversidade de julgamento e de aceitação. Estamos a falar de uma loja, portanto, do rito escandinavo e de uma obediência dinamarquesa perfeitamente regular, considerada regular pela Grande Loja de Inglaterra. Ponto 3.
fazer assumir aos novos iniciados as suas obrigações sobre o volume aberto da lei sagrada, que varia em função da crença dos neófitos, mas simboliza o facto da revelação, vinda do alto, garantir o juramento que deve pronunciar. Na maior parte das obediências regulares, nós temos os livros das religiões dos maçons, dos irmãos presentes. Que todos os membros de quadro, que todos os membros da grande loja e das lojas que dele dependam, sejam do sexo masculino e não mantenham, a nível maçónico, relações com lojas ou instituições que admitam mulheres. Falarei disto mais tarde. 5. Que a grande loja tenha uma jurisdição soberana sobre todas as lojas que dela dependam. Por outras palavras, que ela seja uma instituição responsável, independente e autónoma, com plena autoridade sobre os 3 graus simbólicos da sua jurisdição. Não será nem substituída, nem partilhará a sua autoridade com um Supremo Conselho, e então o Supremo Conselho ou qualquer outro ou qualquer outra entidade relacionada com os altos graus, o Tribunal de Retificar, ou o Supremo, o sumo sacerdote do arco real, ou o grande vendedor dos templários. 6. Que as 3 grandes lutas da maçonaria, a saber o volume da lei sagrada, os 4 e o compasso, estarão sempre expostos durante os trabalhos da grande loja ou das lojas suas subordinadas. 7. Que toda a discussão a propósito de religião ou de política seja interdita na loja. Isto é um elemento, de facto, também extremamente marcante nas grandes divisões dos ramos da maçonaria internacional. Como sabem, há várias audiências onde estes temas são abordados em loja. 8. Que os princípios relativos aos antigos landmarks, costumes e usos da maçonaria sejam estritamente observados. Abordámos pela primeira vez a palavra landmark, vamos debruçar-nos sobre os landmarks. Landmark, como sabem, tem um significado bíblico e é, portanto, uma fronteira, um marco que delimita algo, que delimita uma posição que não deve ser ultrapassada, algo que não deve ser ultrapassado. Os landmarks decorrem das Constituições de Anderson, obviamente foram lá ver, e estabelecem um conjunto de princípios unificadores para a fraternidade, contribuindo para a formação e a continuidade da maçonaria. Enquanto as Constituições de Anderson foram escritas no início do século XVIII, os landmarks foram posteriormente elaborados e formalizados por diversos autores de organizações maçónicas ao longo do século XVIII e XIX. A grande diferença é que os landmarks são considerados imutáveis e fundamentais para a identidade maçónica, enquanto as Constituições de Anderson podem ser revistas e atualizadas para refletir as mudanças na organização e na prática maçónica. Os 12 princípios dos landmarks que as obediências regulares, ditas regulares portuguesas, adotaram desde a Constituição da Grande Loja Regular de Portugal, no dia 29 de julho de 1991, são as seguintes, e que todas as outras, a posterior, a Grande Loja Legal de Portugal, da GLRT e, obviamente, também aquela onde eu sirvo, a Grande Loja Unida de Portugal, passo, portanto, a ler-lhes. 1. A maçonaria é uma fraternidade iniciática que tem por fundamento tradicional a fé em Deus, grande arquiteto do universo. Chama a atenção que nas Constituições de Anderson, ou seja de 723, seja de 738, a palavra iniciação ou iniciática não existe. Nos landmarks existe pela primeira vez. A primeira vez, ou seja, aqui existe. 2. A maçonaria refere-se aos antigos deveres e aos landmarks da fraternidade, especialmente quanto ao absoluto respeito das tradições específicas da ordem, essenciais da regularidade da jurisdição. Chama a atenção também, se calhar falarei isto mais tarde, mas muito rapidamente, em cada país a jurisdição da obediência regular reconhecida não deve ter interferência de outras obediências, a não ser que a dita obediência o permita. Isto também tem a ver com o nosso reconhecimento em 1991. A maçonaria é uma ordem à qual não podem pertencer senão homens livres e de bons costumes que se comprometem a pôr em prática um ideal de paz. Homens livres e de bons costumes, temos que obviamente enquadrá-los na época onde este documento
foi escrito. Mas, de qualquer forma, não há nenhuma dúvida que não eram homens ou mulheres livres e de bons costumes. Mas disso falaremos. 4. A maçonaria visa ainda o aperfeiçoamento moral dos seus membros, bem como de toda a humanidade. 5. A maçonaria impõe a todos os seus membros a prática exata e escrupulosa dos ritos e do simbolismo, meios de acesso ao conhecimento pelas vias espirituais e iniciáticas que lhe são próprias. 6. 7. 6. A maçonaria impõe a todos os seus membros o respeito às opiniões e crenças de cada um. Ela proíbe-lhes, no seu seio, toda a discussão ou controvérsia política ou religiosa. Ela é ainda um centro permanente de união fraterna, onde reina uma tolerante e frutuosa harmonia entre os homens que, sem ela, seriam estranhos uns aos outros. 8. Os maçons juntam-se fora do mundo profano nas lojas onde são sempre expostas as 3 grandes luzes da ordem, o lume da lei sagrada, um esquadro e um compasso. Para aí trabalhar segundo o rito, com zelo e assiduidade e conforme os princípios e regras prescritas pela Constituição e os regulamentos gerais da obediência. 9. Os maçons só devem admitir nas suas lojas homens maiores de idade, de elevada reputação, gente de honra, leais e discretos, dignos em todos os níveis de serem bons irmãos e aptos a reconhecer os limites do domínio do homem e do infinito poder do Eterno. Em alguns locais há uma alteração para pessoas de idade madura. No nosso caso é utilizado, obviamente, a maioridade. No meu tempo era os 21, agora é 18. 10. Os maçons cultivam nas suas lojas do amor à pátria, a submissão às leis e o respeito pelas autoridades constituídas, consideram o trabalho como o dever primordial do ser humano e honram-no sob todas as formas. É muito interessante este tema porque uma das regras da realidade é que quando a obediência não é reconhecida pelo país, ela deve entrar ela deve não continuar a funcionar e os seus elementos devem estar na clandestinidade. Os maçons contribuem pelo exemplo ativo do seu comportamento, são, viril e digno, para irradiar da ordem o respeito do segredo maçónico. Os maçons devem-se mutuamente, 12. Os maçons devem-se mutuamente ajuda e proteção fraternal, mesmo no fim da sua vida, praticam a arte de conservar em todas as circunstâncias a calma e o equilíbrio indispensáveis a um perfeito controle de si próprios. Este é o que nós adotamos aqui em Portugal, mas veremos que não é uma constante este conjunto de princípios. Crowley não referia senão 3 landmarks, enquanto Harry Kerr contava assim: Pound 7, Pike 11, Morris 17, Mackay 25 e Grant 54. Mas faz sentido lermos rapidamente os 25 landmarks da maçonaria estabelecidos por Mackay na sua enciclopédia A Freemasonry em 1859, porque foram adotados por todas as grandes lojas dos Estados Unidos. E que têm um conjunto de outros pontos, mais de caráter, se quiserem, do regulamento geral, mas que fará sentido referir, tendo em conta até a especificidade conjuntural dos Estados Unidos, como sabem, uma independência não há tanto tempo como isso, na sequência de uma guerra civil. Os modos fraternos de reconhecimento. A divisão da maçonaria em 3 graus simbólicos. A lenda de Irambadi. A autoridade e governança de um grão-mestre. A prerrogativa do grão-mestre de presidir a toda a reunião maçónica, onde e quando se realiza. A prerrogativa do grão-mestre de emitir dispensas para manter a loja em horários irregulares. Chama-se aqui o sentido de irregular, tem a ver com a circunstância de que uma loja deve, obviamente, junto da obediência, ter claro a que dia é que reúne e a que horas, e, portanto, tem que haver uma autorização, neste caso, do grão-mestre, para que isso possa não acontecer pontualmente. A prerrogativa do grão-mestre de emitir dispensas para manter a loja em lugares irregulares, a mesma circunstância na mudança do local. A prerrogativa do grão-mestre em fazer maçons à vista. Aquilo que o Fernando Pessoa dizia de boca à orelha, ou seja, o grão-mestre pode iniciar, ou pelo menos formalizar alguém na ordem sozinho, eventualmente escolhe 2 testemunhas para que isso aconteça, por razões diversas. Aconteceu em Portugal. Pelo menos conheço um caso. A necessidade dos maçons se congregarem em lojas. O governo das lojas ser por um mestre e 2 vigilantes.
três a dirigem, 5 a constituem, 7 a tornam a justiça perfeita, como sabe. A necessidade de cada loja, quando reunida, estar resguardada ou coberta. O direito de toda uma ação de se fazer representar nas reuniões gerais da fraternidade e de instruir os seus representantes. O direito de toda uma ação de apelar das decisões da sua loja para a grande loja. O direito de toda uma ação de tomarem assento em todas as lojas regulares. Que nenhum visitante desconhecido possa sentar-se em loja sem ser examinado e reconhecido como maçom. Que nenhuma loja possa interferir nos negócios, leia-se atividades, de outra loja. Que toda uma ação seja receptiva às leis e regulamentos de jurisdição em que ele resida, que os candidatos à maçonaria sejam obrigados a cumprir certas qualificações, ser adulto, sem capacidades físicas e livre. Não entrava um cego, não entrava um aleijado, não entrava ninguém em cadeira de rodas. Isso, felizmente, já não acontece e já não é prática, mesmo nos Estados Unidos. Que uma crença na existência do Deus seja um requisito para a adesão. Subsidiária à crença em Deus, a crença em uma vida futura e na imortalidade da alma. Na maçonaria regular, a crença em Deus é obrigatória, mas não é referido como obrigatória a imortalidade da alma. Que um livro da lei constituirá uma parte indispensável do mobiliário, leis objetos, de cada loja. A igualdade entre os maçons, o sigilo da instituição, a fundação de uma ciência especulativa sobre a arte operativa, que nenhuma desses marcos pode ser alterada. Livros, portanto, os 25 pontos, rapidamente, de McKay, que no fundo são os landmarks das grandes lojas dos Estados Unidos. Mas, para Harry Kerr, como referi há bocado, eram só 5, e passo a ler por curiosidade. O maçom deve professar a crença em Deus dentro do universo. O volume da lei sagrada deve estar presente em loja e aberta à vista de todos. O maçom deve ser um homem livre e de idade suficientemente madura. O maçom, a par das suas ações e declarações, deve fidelidade ao Estado e à maçonaria. O maçom crê na imortalidade da alma. Em 3 de setembro de 1938, as grandes lojas de Inglaterra, Irlanda e Escócia publicaram uma declaração, uma por cada loja, mas são totalmente idênticas. Mas não é uma declaração conjunta, é uma declaração exatamente igual, mas uma por cada uma delas. Que diz, intitulada Objetivos e Relações da Maçonaria, que contextualizam e reforçam aqueles princípios. Os princípios de 1949 que vos referi. Reforça a anterior, referente às questões políticas e religiosas. Assim, a partir da segunda metade do século passado, a Grande Loja de Inglaterra institucionaliza o seu privilégio de declarar uma obediência regular e, assim, ser reconhecida ou não reconhecida no mundo maçónico. Ainda hoje, com periodicidade, o Book of Lodges atualiza a lista das obediências que a Grande Loja Unida de Inglaterra considera regulares. Mas há exceções, como tudo na vida. E algumas muito curiosas. Comecemos por uma. Princípio da jurisdição territorial. Em cada país, só pode haver uma obediência reconhecida como regular. Vamos ver as exceções. Nos Estados Unidos, por exemplo, no século XVIII, na sequência da Guerra Civil, para a paz, havia uma grande loja por cada estado. As grandes lojas estaduais foram reconhecidas pela Grande Loja de Inglaterra. Portanto, nos Estados Unidos há 50 grandes lojas neste momento a funcionar e, portanto, o país é os Estados Unidos da América, mas há 50 grandes lojas que estão reconhecidas pela Grande Loja de Inglaterra, à revelia do princípio que acabei de referir. Mas há mais. Em 1791, os maçons negros, ou pretos, como queiram chamar, não sei o que é mais correto já em português, os maçons negros formaram a African Grand Lodge of North America e Prince Hall. E Prince Hall foi eleito pelo mestre, mantendo-se no cargo até à sua morte em 1807. A Grande Loja foi rebatizada com o seu nome, Grande Loja Prince Hall. Em 1827, a Grande Loja Africana declarou a sua independência da Grande Loja Unida da Inglaterra e a sua independência de todas as grandes lojas dos brancos dos Estados Unidos. Na década de 90 do século passado, a Grande Loja Unida da Inglaterra reconheceu a Loja dos Negros, a Prince Hall, ou seja,
Não há uma por cada Estado, há duas por cada Estado neste momento nos Estados Unidos da América. Vamos ao Brasil. O Grande Oriente do Brasil é reconhecido pela Grande Loja Unida da Inglaterra, as grandes lojas simbólicas que são reconhecidas pelos Estados americanos. Ou seja, o que é que acontece? O Grande Oriente do Brasil é uma obediência em todo o país, em todo o território do Brasil, ao passo que as grandes lojas simbólicas são uma por cada um dos 27 Estados brasileiros. As duas, uma porque tem reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra, as outras porque têm o reconhecimento das grandes lojas americanas, são ambas reconhecidas como regulares. A Alemanha. Na Alemanha, depois da Segunda Guerra, existiam várias obediências que, a certa altura, tiveram a clarividência, a palavra é minha, de se juntarem numa confederação. O que é que eles têm? Cada obediência é perfeitamente independente e roda de cada uma o grão-mestre eleito anualmente. Portanto, tive a oportunidade de ter contacto na altura, na década de 90, com os grão-mestres, que me explicou exatamente essa circunstância. E, obviamente, a Confederação é reconhecida pela Grande Loja Unida de Inglaterra. Mas, ou seja, quando eu referi que as grandes lojas americanas são também uma entidade que reconhece, há que referir aqui, tem uma comissão de reconhecimento que é parte da Conferência de Grão-Mestres da América do Norte, que avalia o reconhecimento das grandes lojas pela adesão só aos antigos landmarks, resumidamente, a crença em Deus e a presença do livro da lei sagrada. Muito simples. Mas há ainda um reconhecimento que é muito mais curioso, que é aquilo que eu chamo, que é claro, o reconhecimento aritmético. Em 1995, há um conjunto de grão-mestres que se reúnem no México. Poucos grão-mestres se reúnem no México. Mas em 1996, em setembro, reúnem-se, por nossa iniciativa, no Estoril, em 1996. E nessa altura, em 1996, no Estoril, há uma declaração que partilho convosco. O ponto 4 da declaração do Estoril. Os grão-mestres reconhecem que o principal landmark maçónico, a crença numa entidade suprema, Deus, grande arquiteto do universo, é o princípio base que une e guia todo o trabalho maçónico em todo o mundo para lutar pela paz, a harmonia, a fraternidade, a tolerância e a solidariedade, sem nenhuma interferência na política ou na religião. Nesta altura, este grupo, sobretudo juntando a Alemanha, a Confederação Alemã, o Luxemburgo, a Áustria e algumas das grandes lojas americanas, havia, no fundo, a criação de um núcleo que, de alguma forma, pudesse vir a ser, não digo um núcleo contestatário, mas um núcleo paralelo que também passasse a ter a capacidade de atribuir a regularidade em função, portanto, o reconhecimento da regularidade em função de uma avaliação. Em 2014, em Bucareste, onde também tive a oportunidade de estar, curiosamente, já há uma abertura maior. E então, o que é que acontece? Acontece que, enquanto no México eram 37 obediências, graças a Portugal, passam a ser, em 2014, 106. E porquê? Porque nós conseguimos que as grandes lojas simbólicas entrassem. Portanto, foram logo 27 que, de uma vez, entraram, portanto, nas reuniões de grão-mestres, o que deu um peso significativo a estas reuniões e, portanto, às suas decisões. Na comunicação de 2014, portanto, a tal Bucareste, em que já há 106 participantes, refere, e é curioso isto, porque pelo menos eu considero que é já o extravasar do que são os princípios base e já alguma interferência naquilo que não se pode considerar política, mas que se pode considerar mais numa conotação, se quiserem, profana. A maçonaria é um desafio mediático. Como comunicamos e o que comunicamos? Adaptação à nova realidade dos meios eletrónicos. Como sabem, isto tem alguns estudos, sobretudo de algumas audiências que fazem iniciações via Zoom.
Mas falemos agora de maçonaria feminina, que não deixa de ser um tema interessante. Na minha condição de grande secretário, em 1992 ou 93, já não me recordo, tive uma reunião de grandes secretários na Grande Loja Unida de Inglaterra, em Londres, em que o tema da maçonaria feminina já fazia parte e constava da ordem de trabalho. Em 10 de março de 1999, a Grande Loja Unida de Inglaterra publicou a seguinte declaração, e passo a citar na íntegra, não é muito grande. Existem na Inglaterra e no país de Gales, pelo menos, 2 grandes lojas que incluem apenas mulheres. Para além do facto destas organizações admitirem mulheres, são também, tanto quanto se pode verificar, regulares nas suas práticas. Há também uma que admite homens e mulheres. Isto não está aqui referido, mas eu sei que se refere ao direito humano. Há também uma que admite homens e mulheres. Não são reconhecidas pela nossa grande loja. E as intervisitas não são possíveis. Há, no entanto, e continuo a citar, há, no entanto, discussões ocasionais com as grandes lojas femininas sobre assuntos de interesse mútuo. Os irmãos da Grande Loja de Inglaterra são, portanto, livres para explicar aos não-maçons, se solicitados, que a maçonaria não é reservada aos homens. Mesmo que a nossa própria grande loja não admita mulheres. Reparem que isto é lindo como florear. Bem, uma outra referência, e tenho saudades de 2012, portanto dá 10 anos. The Order of Human Freemasons, que contava em 2012 com mais de 6.000 membros, festejou no Royal Albert Hall em 2008 o seu centenário e funciona de acordo com os princípios da regularidade. Ou seja, é uma instituição maçónica que funciona pelo menos desde 1908. Eu tenho, relativamente a Portugal, algumas notas que podem ser interessantes, curiosidades, e que direi muito rapidamente para concluir. E voltamos aqui às questões dos operativos especulativos. Em Portugal, em 1383, havia a Casa dos 24, que funcionava em Lisboa. Em meados do século XV, houve uma participação portuguesa na Capela dos Portugueses, integrada na Igreja Gótica escocesa St. Clare of Rosslyn. Em 1728, a Loja dos Mercadores Eirés foi a primeira loja especulativa portuguesa, mas sobretudo com estrangeiros. Quando falam em estrangeiros, falam franceses ou ingleses. 1733, Casa Real dos Pedreiros Livres da Lusitânia. É a primeira estrutura maçónica especulativa portuguesa. Em 24 de abril de 1738, dá-se a excomunhão dos católicos na Bolívia iminente do Clemente XII. Eu apenas refiro isto porque normalmente nós somos considerados um país muito católico, não é? E obviamente depois temos aquela fase, aquela época muito anticlerical, reservada, portanto, muito associada à monarquia. Mas é curioso saber-se que dos 34 reis que Portugal, das várias dinastias que Portugal teve, 19 foram excomungados. Continuando. 1767, Loja Maçónica de Mercadores Ingleses na Madeira. 1797, primeira loja territorial nativa. 1802, a fundação do Grande Oriente Lusitano, a primeira obediência portuguesa. 1806, a primeira Constituição do Grande Oriente Lusitano, que influenciará as constituições monárquicas de 1822. E, como sabem, em 35, em maio, há uma lei do Ministério da Justiça, em 1901, que proíbe as organizações secretas com a intenção clara de proibir a maçonaria. Só em 7 de novembro de 1974 é que a maçonaria foi novamente aceita formalmente pelo Estado português.
Muito rapidamente também, dando um salto para a experiência da regularidade em Portugal. Portanto, no período entre 35 e 74, praticamente não houve grande atividade, haviam velhos maçons que se reuniam, a maior parte das vezes informalmente, sem grande preocupação ritualística e sem mesmo conhecimento. Há uma tentativa de um conjunto de 7 veneráveis em 1945 de fazerem uma Constituição com via do reconhecimento com o apoio dos ingleses, mas que Salazar habilmente conseguiu evitar numa história que não vale a pena agora referir, que é muito interessante, está ligada à Segunda Guerra Mundial e o Salazar dá a volta e, portanto, não vai avante. Portanto, a sede do Grande Oriente Lusitano era para ser a sede do PPD, conseguiu-se, junto de uma filha de um velho maçom, encontrar-se um documento notarial que referia que teria pertencido à maçonaria, que aliás tinha sido doado, ou pelo menos oferecido, à Legião Portuguesa, que esteve lá até ao 25 de Abril. Portanto, em 1983, há uma eleição renhida entre dois candidatos a grão-mestre no GOL, uma vertente que pretendia, ou que tinha a intenção de fazer evoluir o GOL para vir a ser reconhecido e, portanto, a introduzir todo um conjunto de princípios para a regularidade. Essa eleição perdeu-se por meia dúzia de votos, e é literal, meia dúzia de votos. Eram candidatos o comandante Simões Coimbra e Antero da Palma Carlos. Simões Coimbra ganhou, e o núcleo associado à figura de Antero da Palma Carlos, que acaba depois por não ter uma grande liderança, de não assumir a liderança da saída, embora tenha saído, acaba por, portanto, não se considerar haver condições para que o Grande Oriente Lusitano evoluísse para uma outra via de regularidade. Pelo que, em novembro de 1984, um grupo de cerca de 50 maçons sai do Grande Oriente Lusitano, cria uma obediência chamada Grande Loja de Portugal. A Grande Loja de Portugal, essa que nunca teve, para além, obviamente, do percurso dos irmãos que permaneceram, mas houve algumas dissidências internas, mas para tornar isto mais fácil, há primeiro em 1985 o irmão Vítor Marques, que se vai reiniciar à Bretanha na Grande Loja Nacional Francesa. Passado um ano, 8 irmãos vão também reiniciar-se na Bretanha também, na Grande Loja Nacional Francesa. Essa loja vem a chamar-se Fernando Pessoa, e mais tarde outras duas são formadas. Porto do Grau, no Porto, a primeira era do rito escocês retificado, a segunda do rito francês e a terceira, Loja Europa, do rito escocês antigo e acém. Estas três lojas vêm a fundar, portanto, em 1990, em 30 de julho de 1990, o distrito da Grande Loja de Portugal, da Grande Loja Nacional Francesa, e um ano depois, portanto, é formalmente reconhecida como regular, a Grande Loja Regular de Portugal, que, portanto, começa a trabalhar logo com a aprovação da França, Grande Loja Nacional Francesa, e com a Grande Loja Unida de Inglaterra. Apenas quero chegar aqui para vos dizer que, mesmo do ponto de vista da regularidade, nós tivemos que engolir na nossa jurisdição, 3 lojas inglesas, 2 no Algarve e uma no Estoril, e mais tarde, a Grande Loja Unida de Inglaterra teve mesmo a veleidade de criar, ou de querer criar, aquilo que ela chamou o Distrito de Gibraltar e da Lusitânia, juntando as lojas, portanto, que trabalhavam, inglesas que trabalhavam em Portugal, e as lojas que trabalhavam em Gibraltar. Pela primeira vez na história, a Grande Loja Regular de Portugal interditou os ingleses de visitarem as nossas lojas, e, obviamente, ficámos interditos, nós também interditámos de visitar as grandes lojas inglesas. E a Grande Loja Unida de Inglaterra
voltou para trás e, portanto, não foi avante com essa intenção. Meus queridos amigos, irmãos e irmãs, não sei se algum não maçom é importante, talvez tenha sido demasiado longo, mas espero ter-vos dado uma ideia mais ou menos cabal do tema que o nosso amigo e irmão Arnaldo me propôs partilhar convosco. Muito obrigado. Muito obrigado, Zé Manel. Obviamente, alguma pergunta que Zé Manel, pela tua intervenção. Eu acho que foi riquíssima, quer na descrição, quer no detalhe, e foi um bocado até para além do tema. Como tu sabes e percebes, temos aqui os irmãos de outras obediências liberais, digamos assim. Temos da Grande Unida de Portugal, mas também temos de outras obediências, incluindo obediências mistas, e será com certeza com grande curiosidade e agrado que esses nossos irmãos esta noite estão aqui e dirigirão, digamos, questões ou dúvidas. Iria só pedir para que sejam muito sucintos para permitir que todos possamos de falar. Talvez eu começando dele, não é? Como, digamos, charneira aqui deste nosso encontro, depois poderás responder ou a cada um, ou agrupar-nos em dois ou três e responderes em roda a esse conjunto de questões. Digamos, a questão de fundo que eu coloco é esta: é porque a perenidade das constituições de Anders como estrutura, como é que dizer, legal e regulamentar da maçonaria especulativa hoje em dia, uma vez que é um documento que tem 300 anos, não é? Foi feito numa determinada conjuntura, ainda por cima foi compilado, ele não escreveu, ele limitou-se a compilar regulamentos internos de lojas que existiam ao tempo em Inglaterra, um presbiteriano, um pastor, alguém que tem uma formação religiosa e que deu um cunho talvez demasiado, na minha perspectiva, de acordo com o tempo, mas deísta, profundamente deísta e cristão até às próprias constituições de Anderson, fixando uma espécie de um colete de forças sobre que a maçonaria especulativa tem vivido todos estes 300 anos. O mundo mudou nestes 300 anos de uma forma brutal. A maçonaria começou por ser uma maçonaria praticamente limitada ao mundo anglo-saxónico e às colónias inglesas, onde a Grande Loja Unida de Inglaterra estendeu e continua a estender a sua influência. Por isso, por exemplo, como tu sabes, na Índia não há uma grande loja regular, continuam a ser distritos da Grande Loja Unida de Inglaterra que exista. Por isso, o mesmo se passa em Singapura, que eu conheço bem, o mesmo se passa em Hong Kong e por aí fora. Por isso, a questão que eu te coloco é porquê nós continuarmos na maçonaria regular, a que obedece aos tais landmarks que tu dizes, a continuar a obedecer a princípios que fizeram o seu tempo, mas já não fazem, digamos, grande atualidade hoje em dia. Sobretudo com o pináculo do colete de forças de que as constituições não podem ser alteradas. Digamos, o próprio legislador criou um mecanismo de controle que impede que os maçons, as grandes lojas e a conferência das grandes lojas possa alterar os próprios princípios, não é? Que é uma coisa que, do meu ponto de vista, absolutamente absurda e que traçou uma cisão brutal entre a maçonaria, digamos, de obediência à Grande Loja Unida de Inglaterra e a outra maçonaria que hoje em dia existe em todo o mundo, em sítios onde a maçonaria especulativa não lhe passaria pela cabeça estender, e chamo toda a América, toda a Europa meridional, a Europa de leste, onde a maçonaria hoje em dia tem enorme força, a América do Sul e a América Central, e mesmo a Ásia, as Filipinas e uma série de, digamos, de outros locais onde a maçonaria há 300 anos não existe, há 200 anos não existia. Porquê que, digamos, que sobrevivência para que legitimidade para a sobrevivência das constituições de Anser, hoje em dia era a pergunta que eu te colocava.
Bem, então, muito rapidamente. As constituições de Anderson podem ser mudadas. O que não devem ser, o que é imutável são os landmarks. Mas, como viram, há vários núcleos e vários conjuntos de landmarks. Portanto, vale o que vale. E como viram, para além das questões da regularidade e do reconhecimento da regularidade, há muitas exceções muito significativas. Reparem, os landmarks são um excelente instrumento que a Grande Loja Unida de Inglaterra, muito inteligentemente, numa determinada época, criou, que independentemente de várias virtualidades, como, no fundo, a congregação de determinado tipo de princípios e determinadas regras básicas para o funcionamento, de alguma forma sempre foi um instrumento do Império Britânico e, acabando mesmo o Império Britânico, continua a ser um elemento estruturante do poder, obviamente, que a Grande Loja Unida de Inglaterra, como um Vaticano da maçonaria, mantém. Isso é óbvio. Eu até diria que a realidade iniciática é de uma pessoa iniciada, não de uma obediência. Os meus irmãos reconhecem-me como tal, não é? É isso que nós dizemos. E se levarmos isto à prática, o que eu acho que é fundamental é, no fundo, percebermos e percebemos a riqueza que é a diversidade das obediências e das várias lojas. Porque o trabalho maçónico não se faz nas obediências, faz-se em cada loja. É na loja que nós fazemos o trabalho maçónico. As obediências são superestruturas, são estruturas organizacionais que ajudam a que um conjunto de lojas tenham um determinado funcionamento e, obviamente, cada uma delas, para existir e para se manter, deve ter algo que a diferencie. E, no fundo, a diferenciação, do meu ponto de vista, deve ser algo que, no conjunto, possa encontrar vias de recrutamento de pessoas diferentes, com características diferentes, que se essas diversidades de obediências não existissem, não poderiam ser iniciadas e, portanto, ter o seu trabalho fundamental, que é o seu desenvolvimento pessoal. Muito obrigado, amigos. Questões? É uma questão de deixarem a mudez, não é? Acionário no professor do lado direito para poderem falar. Ao fazerem-me sinal, é a mesma coisa. Quem quer pôr questões ou intervir? Não vejo sinal. Então. Quem fala? Eu peço imensa desculpa por ter cansado tanto. Não, não cansaste nada. Estás assim. Eu posso dirigir questões. Temos aqui uma grão-mestre presente, a minha querida amiga Ondina Bento. Não sei se Ondina, queres pôr alguma questão? Fazer alguma ideia? Queres? Não sei. Estava a ativar o som para. Faz favor, Ondina. Isto é uma questão, obviamente, fulcral da regularidade, até porque eu, como mulher, também sou um dos mais da Grande Loja Unida de Inglaterra, jamais seria maçom. E, portanto, obviamente, os meus critérios não podem ser estes. Para mim, isto é uma opinião, uma reflexão pessoal, haverá, digamos, dois braços da cruz da regularidade. Haveria um que eu chamo ramo horizontal e que seria realmente ter uma linhagem, uma patente reconhecida que vem do reconhecimento realmente de três grandes lojas para criar outra naquela tradicional, ou ter realmente uma ligação a uma estrutura reconhecida que tenha idoneidade. A outra seria os rituais, realmente os rituais serem os certos para aquele rito, porque já vi muita confusão aí, chamarem um rito e ter os rituais não corresponderem sequer a esse rito. E, portanto, obviamente que esta vertente horizontal seria uma patente correta, de uma linhagem correta, e depois ter os rituais para o rito que pratica também corretos
e desse ritmo. Mas depois é interessante porque cada vez aparecem mais lojas selvagens hoje em dia. E eu questiono as obediências estabelecidas, qual a responsabilidade nisto, porque realmente, como diz o José Manuel Moreira, o trabalho está na loja. A loja é soberana, portanto, depois, obviamente, tem que haver alguma estrutura hierárquica para administrativa, para unir isto, mas realmente o trabalho é da loja. E cada vez está a haver uma proliferação maior de lojas selvagens, que não reconhecem obediência nenhuma, que trabalham, e que trabalham muitas vezes melhor do que as que pertencem a uma obediência. E, portanto, eu aqui chamo o ramo vertical da cruz, que é o ter uma ligação, realmente, uma espécie de graça, já que reconhecemos um princípio do grande arquiteto do universo. Portanto, há grupos que não têm reconhecimento, nem sequer regularidade nestes termos do ramo horizontal, mas funcionam bem e terão sido bafejados pela graça e funcionam realmente corretamente em termos de rigor do ritual, em rigor de postura, porque já vi tudo e mais alguma coisa, desde tomar em loja, não estar na posição correta e hierárquica, ter o seu telemóvel e ir vendo as mensagens anteriores, portanto, já vi muita coisa, e há outros que não têm qualquer regularidade, não estão dentro destes critérios definidos, e que trabalham corretamente e que realmente funcionam e conseguem transmitir a mensagem de um desenvolvimento e de depois espelhar isso na sociedade, porque o que se quer também é um bocadinho consciencializar e que as pessoas se tornem melhores, mas depois também o espelhem à sua volta, não é? E, portanto, que contribuamos para uma sociedade melhor. Portanto, eu chamo aqui os dois ramos, não considero mais importante o ramo horizontal do que o vertical. Acho que os dois têm que estar em consonância. Obrigado, Undina. Eu penso que não há nenhuma pergunta associada, é uma constatação, digamos, um conjunto de afirmações que eu partilho na totalidade. Obviamente, a questão feminina é algo que é normal, tendo em conta o século XVIII, mas é normal que no século XX e no século XXI essa circunstância já, obviamente, não tenha sido alterada, porque, como disse a Undina muito bem, o que conta é a regularidade do funcionamento e, do meu ponto de vista, a regularidade do funcionamento tem a ver, obviamente, com a correção dos rituais e, obviamente, nenhum de nós, seja qual for o rito, seja em que circunstância ou em que obediência esteja, julgue que está a funcionar com os ritos que foram utilizados na antiguidade, e ainda bem, porque a maior parte deles são pobres e obviamente evoluíram muito positivamente para o caráter mais iniciático e de desenvolvimento pessoal e de desenvolvimento simbólico do que os primitivos. Mas sim, é verdade que valeria a pena, e gostaria muito que fôssemos capazes de criar, ou de ajudar a criar um modelo, tipo modelo de normalização, acreditação, que no fundo pudesse vir a reconhecer a qualidade do trabalho feito nas lojas. E isso passa, do meu ponto de vista, pela capacidade das obediências, ou pelo menos daquelas que têm interesse em aprofundar o rigor, de poderem falar umas com as outras, de poderem pôr de lado as polarizações, as pequenas histórias que existiram, que vão existir ao longo do tempo, e, no fundo, tirar essa parte que não interessa e focarmos naquilo que poderia ser interessante para a imagem, para a marca da maçonaria. Porque, como todos nós sabemos, quando qualquer coisa corre mal, associada, seja a quem for, selvagem ou não, e somos todos nós que somos de alguma forma manchados. E normalmente temos sempre a tendência de poder vir a ser os que são reativos,
quando obviamente devíamos ter alguma capacidade de demonstrar tudo o que fizemos no passado de bom, tudo aquilo que também fazemos de bom para alguns, e sobretudo para cada um de nós, se fazermos um trabalho sério na organização e na loja onde trabalhamos. Obrigado. Não sei se é aqui alguém do Grande Oriente Lusitano, porque há aqui irmãos que eu não conheço. Não sei se há aqui alguém. Da Grande Loja Feminina não há ninguém, não? Por isso não. Ok. Meus irmãos, mais questões, comentários. Quem quer falar? Arnaldo, não é obrigatório. O pessoal Não, também... deixa. Não, não, isto é, não, aqui neste espaço eu sou provocador e nós estamos habituados a funcionar desta forma. Porque, enfim, Miguel Mateus, Conceição Roquete, vá à força. Vá. Ninguém quer falar? Eu posso dizer alguma coisa, não tenho nada de muito interessante para dizer, mas Traz com certeza, minha irmã. gostei imenso da palestra, concordo completamente com o que disse a Undina. É preciso que as lojas tenham um ritual que seja expressivo, que esteja coerente com a atitude que façam, que a pessoa siga o seu ritual e que, sobretudo, o interiorize e o perceba. Perceba o que é que está a dizer e porque é que está a fazer aquelas coisas, senão é teatro. É preciso ser um bocadinho mais do que isso, é preciso ser um bocadinho mais profundo, é preciso que a pessoa tenha, de facto, interiorize aquilo que está a fazer e porque é que está a fazer. E que aquilo que a gente faz, que aquilo que a gente faz na loja, e o percurso interior que fazemos em nós próprios, nos tornem pessoas melhores. Porque a maçonaria faz, de facto, na loja, mas ao preparar os maçons, a maçonaria faz fora da loja. Porque nós, quando somos melhores pessoas para os outros, portanto, e podemos contribuir para mudar a sociedade, que eu acho que é o obrigatório e aquilo que qualquer pessoa que tenha a validade de pensar que vai melhorar, tem que partilhar isso com a maçonaria universal. E, portanto, isso é que está correto, e eu penso também que ela terá que se adaptar ao século XXI, não é? Que haverá coisas que de facto não faz sentido, mas o que é fundamental, que é a nossa melhoria pessoal, essa faz sentido por sempre e durará sempre. É isso que eu acho que a maçonaria para mim é, que mulheres. É disso. Obrigado, minha irmã. Força. O Sheffer tinha qualquer coisa aqui para dizer. Queres abrir o teu canal? Boa noite a todos. Não sei se estão a conseguir ouvir. Ah, ouve. Diz a tua questão. Eu peço desculpa, mas eu cheguei um bocado atrasado à palestra porque tive dificuldade no link e consegui entrar pelo Facebook. E apanhei a palestra a meio. Mas é assim, falaram um pouco de regularidade. E a parte feminina. O que é que se entende por regularidade feminina? Porque eu no outro dia cheguei a sair para uma outra associação e falei com uma irmã não sei se era do direito humano ou se era da grande loja feminina, e ela chegou-me a falar de regularidade feminina. Pá, eu nunca ouvi falar disto. Será que alguém pode explicar? Bem, vamos falar de conceitos. Uma coisa é o trabalho regular, ou seja, é a prática em função do rito da correção de o aplicar e de o rito ser um instrumento, um meio da evolução pessoal de cada uma das pessoas que lá estão e da egrégora que se cria. Outra coisa é o reconhecimento da regularidade. E o que se passa é que, desde do século XVIII, em que se considerou que a maçonaria era estritamente para homens, o que é certo é que ainda no século XXI ainda não houve a formalização dessa circunstância, da alteração dessa circunstância, de que o que conta é a regularidade do funcionamento, é a regularidade do trabalho de loja e não a origem do sexo ou do género do maçom.
isto genericamente. Ok. Obrigado. Mais algum irmão quer? Miguel, és tu que queres falar? Vê lá. Posso falar também? Luís, vá, força, não estava a ver. Faz mal, boa noite, tudo bem? É um gosto estar aqui convosco. Zé Manel, sendo tu talvez a pessoa há mais anos no ativo nas lides maçónicas e, portanto, que te dá uma carga muito, 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 muito especial para poderes analisar todas estas coisas, como é que tu vês a maçonaria nos dias de hoje? É a pergunta que eu te queria fazer. Estás. Não. Eu vou responder. Infelizmente, eu considerava que alguns dos principais objetivos da maçonaria no que diz respeito à evolução pessoal e ao reconhecimento de um conjunto de princípios básicos da humanidade, pensava que a maçonaria tinha que encontrar outros meios, outras vias, mantendo, obviamente, o que é fundamental, que é que a prática maçónica, que a prática em loja, seja um instrumento de evolução pessoal dos irmãos que lá funcionam, que lá trabalham, e que essa circunstância seja algo que não é para ser praticado estritamente em loja, é algo que deve ser praticado, obviamente, graças aos valores e princípios adquiridos e aprofundados na sociedade, portanto, fora das questões passadas. Mas, para além disso, considero também que há, para além, obviamente, dos princípios básicos, e estamos, portanto, a viver uma guerra que, não sendo global, é o praticamente, e estamos a viver cada vez mais situações de intolerância, cada vez mais de não aceitação do outro, cada vez mais não vivência de princípios de solidariedade também. E para além disso, há todo um conjunto até ao nível da sociedade civil e, portanto, da nossa possível intervenção, não enquanto maçons, mas enquanto pessoas que, sendo maçons, temos um conjunto de princípios e valores, há todo um conjunto de áreas de atuação muito fundamentais e importantes na nossa atividade no mundo profano, como seja a questão do clima, como seja a todas as questões relacionadas com a natureza. Portanto, há todo um conjunto de atividades que, pelo facto de integrarmos um conjunto de princípios e valores, podemos ser úteis na sociedade. Portanto, não esquecendo o que é fundamental, que é o trabalho maçónico, que é o trabalho, portanto, de evolução pessoal, que essa evolução pessoal tenha frutos para aqueles que nos rodeiam e, portanto, para a humanidade e para o universo, com certeza. Obrigado. Mais questões? Dúvidas? Não há mais? Eu talvez só acrescentar uma coisa ao que o José Manuel disse relativamente à questão das mulheres na maçonaria, que é um tema, enfim, que me atrai, como faço também a mesma análise que tu fazes em termos da ultrapassagem das constituições, dos próprios landmarks da maçonaria regular, relativamente à questão das mulheres, só para aditar que nas comemorações dos 300 anos das Constituições de Andorra, que tiveram lugar no grande templo da Grande Loja Unida de Inglaterra, as duas obediências femininas inglesas estiveram presentes. Não sei se aquilo foi uma sessão branca, mas estiveram presentes com a regália dos graus, as duas grão-mestres, e receberam as honras dessa comunidade. O que não sendo nada de extraordinário, pelo menos é um sinal que a própria vetusta Grande Loja Unida de Inglaterra começa a olhar para a questão da maçonaria feminina como sendo uma maçonaria digna, tão digna como a maçonaria masculina, tão legítima de existir, de se organizar e ampliar como, digamos, a maçonaria masculina. Eu acho que isso é uma prova de que eles, muito devagar, estão a mudar, não sei em que direção, mas é sinal que a pressão que encontram
da maçonaria universal e sobretudo no continente europeu, vai-lhes dar a eles algum impulso também para se modificarem, até porque, como se calhar tu constataste nas reuniões internacionais que tiveste, a maçonaria masculina está cada vez mais idosa, não é? Os anos passam e as caras que nós vemos são de pessoas já com alguma idade e falta uma injeção de juventude, que é, digamos, uma queixa que eu encontro e que eu próprio faço, e que o sinal de abertura, por alguma forma, para bem de todos nós, vem da maçonaria liberal e até da maçonaria mista, que tem muita gente jovem que nunca entraria na maçonaria mais, digamos assim, mais ortodoxa e que encontra na maçonaria liberal uma forma de praticar a arte real. Digamos, era este o complemento que eu deixava. A segunda obediência portuguesa, depois do 25 de Abril, depois do golpe, foi o direito humano. Ronaldo, dás-me a palavra? Não, dás tudo, eu já tinha pedido. Já. Ok. Boa noite a todos. O que eu vou dizer pode ser um bocado um contrassenso, até porque o meu respeitabilíssimo grão-mestre está aqui presente, e a verdade é que eu sou, neste momento, o grande inspetor do ritual de imolação do rito português. E quem me conhece, eu sou extremamente exigente na prática ritualística do ritual. Aliás, eu tento levar muito a sério o quinto landmark, que é cumprir escrupulosamente os ritos, os rituais previstos. Portanto, só levando de uma forma muito séria e trabalhando de forma muito escrupulosa é que nós conseguimos atingir algumas metas, alguns princípios, trabalhar, enfim, todos aqueles valores morais, intelectuais e por aí fora. E há um bocado, o Luís Vieira Batista fez uma pergunta que eu também já me questionei muitas vezes, é o estado da maçonaria hoje e nos dias futuros. E eu vejo com muita preocupação. A verdade é que eu também vejo os landmarks e as regras impostas pela Grande Loja Unida de Inglaterra, por quem eu tenho grande admiração, senão não era tão fervoroso no ritual de imolação, é que eu vejo a maçonaria neste momento muito envelhecida e o futuro também muito envelhecido. Aliás, nós se virmos com atenção as entradas das lojas na Grande Loja de Inglaterra, a média de idades é de 65 anos. É muito, muito, muito preocupante. E depois temos outra situação, é que a maçonaria regular, tradicional regular, obriga à crença do grande criador, de um ser, de um Deus revelado. A verdade é que os jovens hoje em dia estão cada vez mais distantes de um Deus ou de uma religião. Vemos, por exemplo, que as igrejas evangélicas estão muito conectadas com dinheiros, enfim, com fraudes. A Igreja Católica está debaixo dos holofotes da pedofilia. Enfim, até o Dalai Lama agora é alvo também de holofotes. Portanto, isto faz com que as pessoas cada vez mais se distanciem das religiões, do Deus, porque as pessoas perguntam-se onde é que está o Deus, não quero ir por aí. Até que ponto é que a regularidade e o liberalismo vão estar de costas voltadas? Até que ponto é que faz sentido nós vermos a maçonaria ainda como se via há 300 anos? Qual é o impedimento da Grande Loja de Inglaterra, da Grande Loja Nacional Francesa, da Grande Oriente de França, enfim, as outras, começarem a pensar em que há aqui regras que hoje em dia se calhar já não fazem muito sentido. Reparem que, isto é apenas uma opinião, há aqui duas coisas completamente distintas. Uma é estas regras que obrigam, porque reparem, se nós somos, ou se dizem que os maçons são livres e de bons costumes, bom, se são livres já não são, porque se um não acreditar num Deus revelado, já não pode ser maçom, portanto já não é livre. E se calhar os outros, por não aceitarem, já não é um bom costume.
Aqui, não é? Isto é preocupante. Por outro lado, acho que em loja, independentemente da obediência, a loja tem que ser imaculada. Não se cruzam as pernas, não se tem telemóveis a fumar, isso para mim é impensável. E eu, como já fui como já fui diretor de cerimónias e como grande inspetor, eu não tolero. Aliás, posso-vos confessar que na grande loja Legal Portugal, de onde eu vim também, tive uma chatice muito grande com o vice-grão-mestre, porque estava a responder às mensagens no telemóvel, e eu, como era diretor de cerimónias, tive que pedir para ele sair da loja. Portanto, é preciso que a loja seja imaculada, independentemente, enfim, aqui das obediências e dos landmarks e por aí fora. O estado da maçonaria hoje em dia preocupa-me bastante. Zé Manuel, quer responder? Eu não sei se há uma resposta, foi, digamos, um conjunto de afirmações, relativamente aos quais, digamos, relativamente aos princípios e ao rigor do funcionamento, obviamente estamos totalmente de acordo. Relativamente à questão da crença em Deus, não tem sido, do meu ponto de vista, um grande óbice, na medida em que cada vez mais pelo menos a nossa abertura é no sentido de perguntar à pessoa, e obviamente dela referir positivamente, que tem a crença numa entidade superior. É evidente que uma entidade superior é Deus, mas admito que se possa chamar de outra maneira. Nós até, a própria designação de grande arquiteto do universo, se quiserem, é, digamos, também uma via abrangente, e na maior parte dos casos, tirando um caso ou outro, nunca na vida esse foi um óbice ao recrutamento, tendo em conta que, obviamente, se recruta pessoas que eventualmente, pelo menos, têm algum interesse e demonstram algum interesse em participar e em integrar. É verdade, e isso não é de agora. Recordo-me na década de 90 de ter estado em Nova Iorque, e quando perguntei quantos irmãos havia em Nova Iorque, na altura disseram-me 100 mil, e eu disse, é um excelente número. E a pessoa a quem eu perguntei disse, não, há X tempo éramos 300 mil, mas morreram. Ou seja, a questão é a seguinte, na prática, a capacidade de uma audiência, de uma loja, seja o que for, de, no fundo, crescer, é exatamente a integração de dois rácios, não é? A quantidade de pessoas ou a integração de um rácio, que é a quantidade de pessoas que eu sou capaz de recrutar, selecionar, recrutar e iniciar, e também a quantidade de pessoas que eu mantenho a trabalhar em loja. E é isso, e são estas duas componentes que são fundamentais. E para isso, o recrutamento tem que estar indissociável da formação. E, no fundo, do encontrar que as pessoas tenham interesse em trabalhar em loja. E as pessoas são diferentes. É também uma das nossas riquezas, que é a diversidade, não é? A diversidade do ponto de vista etário, a diversidade do ponto de vista da experiência, da formação profissional, etc, etc, etc. E é isso que nos enriquece. E no fundo, são circunstâncias em que o facto de ali estarmos permite-nos criar e aprofundar relações também pessoais, obviamente, e de confiança, que de outra forma seria muito menos provável acontecer. É evidente que, sobretudo, o norte da Europa e o norte da Europa e o norte da América tem, de facto, tem uma capacidade de recrutamento de uma faixa etária muito mais velha, normalmente pessoas já reformadas ou quase reformadas. Felizmente, ao nível do sul da Europa e do sul também da América, há outra capacidade de recrutar pessoas mais jovens. Mas julgo, sem dúvida, que é necessário encontrar razões, sem pôr em causa os princípios que são fundamentais, encontrar razões de aliciamento, de recrutamento
E muitas das vezes nós cometemos o erro, todos nós, um bocadinho, de procurarmos encontrar pessoas que conhecemos. E normalmente é evidente que conhecer a pessoa é importante, mas também há as sindicâncias, não é? E o que é fundamental é perceber onde é que nós encontramos pessoas que estão interessadas em evoluir da forma que nós propiciamos. E nós não temos uma capacidade de recrutamento ativo. Normalmente convidamos as pessoas que estão mais perto, que a gente conhece, que são nossos amigos, e muitas das vezes não é a melhor forma de recrutar, porque, independentemente de tudo mais, a maior parte delas, eventualmente, não estão interessadas. Eu julgo que deve haver aqui um aprofundamento nas várias audiências, nas várias lojas, são as lojas que recrutam, não são as audiências, de cada loja perceber qual é a sua diferenciação, qual é o seu plano de evolução, e com que pessoas é que quer fazê-lo para atingir os objetivos que pretende. E é um bocadinho essa alteração que eu julgo que se tem que fazer, e não estar à espera que as pessoas venham só ter connosco, ou só aquelas que estão ao nosso lado. Obrigado. Pois, dúvidas, observações que queiram fazer? Epá, se não houver O mais... Filipe Nobre Gomes quer falar. Quem? Filipe Nobre Gomes. Tens que ligar aí, Filipe. Onde é que estás tu? Já cá estou, já cá estou, já cá estou. Ah, pronto, estás aí, vá, força. Obrigado, meu querido Mano Luís, pá, muito obrigado. Ora, eu queria começar por agradecer ao Arnaldo e ao Zé Manel por esta brilhante prancha que acabaste de apresentar, meu querido irmão. E tenho pena já de ter chegado um pouco atrasado. Também tive alguma dificuldade a entrar, mas estou certo que mais e menos vamos almoçar e poderemos voltar outra vez a esta conversa, que eu estou cheio de dúvidas. Aliás, eu sou um monte de dúvidas. Eu gostaria de abordar aqui este tema e complementar um pouco aquilo que já aqui foi dito relativamente à maçonaria de hoje e à maçonaria que se calhar tu, Zé Manel, conhecestes. Não há de ter nada a ver, com certeza. Eu às vezes tenho alguma dificuldade em tentar explicar à malta, inclusivamente, o que é ver a luz. Ver a luz, não é? Tanto falamos, ver a luz. O ver a luz não é mais do que o despertar da consciência, não é? Como dizem os budistas, é o despertar da consciência, o eliminar os véus, o eliminar as nossas ilusões, porque isso isso vem tudo de uma coisa que se chama ignorância. Pronto, começamos logo com esta dificuldade do que é esta história do despertar da consciência e do ver a luz. Depois tem a ver também com a vivência do ritual. A vivência do ritual é muito interessante, fazer tudo muito direitinho, é um facto e concordo contigo, meu querido irmão Miguel. Mas é tão importante perceber-se o que é que se está a fazer naquele momento. Não faz muito sentido acendermos as velas e virarmos os quadros e expormos o B ou o J se não soubermos efetivamente o que é que está ali a acontecer. Portanto, e eu acho que hoje em dia, e por aquilo que eu tenho visto, e já tenho visitado muita loja, estamos muito pouco virados para a perfeição e para o verdadeiro conhecimento do que é a maçonaria e o que é a via. E isso é preocupante, obviamente, não é? Porque se nós entramos por uma via iniciática com a intenção de nos refugiarmos do mundo lá fora e vemos que, se calhar, até estamos enganados porque lá fora até às vezes se calhar é menos mal do que estar aqui, é evidente que isto custa um bocadinho, não é? Custa um bocadinho a aceitar isto, porque supostamente nós deveríamos estar noutro patamar de consciência. E finalmente, para terminar, e complementando também aqui um bocadinho esta história da liberdade, a liberdade, dizia o Agostinho da Silva, é a possibilidade de nós sermos o pensamento em ação.
E eu revejo-me completamente nesta definição da liberdade, porque eu também também acho, mesmo no mundo profano, para sermos uns gajos porreiros, e desculpem-me os termos, uns gajos porreiros, uns gajos simpáticos, muitas vezes dizemos que sim a coisas que nós achamos que não deviam ser feitas ou não deviam ser ditas, não é? Portanto, mas é evidente que isto também tem uma fatura, e agora a realidade é esta: será que estamos disponíveis para pagar essa fatura do o ser autêntico, não é? E pronto, eu acho que é por todo o conjunto de situações que estamos a viver neste momento e que não parece que consigamos sair disto muito rapidamente, é por tudo isto que eu acho que as coisas estão diferentes. Eu não tenho muitos anos da ordem, sou um puto nestas coisas, mas percebo que se calhar isto já foi melhor, as pessoas também eram melhores, e isto também acaba por ser um bocadinho o espelho daquilo que nós vemos lá fora. Da minha parte, eu tento, e na minha função, tento que a malta esteja mais propícia à aprendizagem, ao conhecimento, à fraternidade. A determinada altura percebi que o conhecimento se calhar não é assim tão importante como isso, e então tenho o privilégio de estar numa loja que é verdadeiramente fraterna, que é verdadeiramente solidária, e que eu até diria, porque foi com esse propósito que nós nascemos, a São Rafael é uma loja de motociclistas, só entram motociclistas, se bem que toda a gente nos pode visitar, e fartamos de fazer coisas aí na sociedade, e isto é muito giro, porque temos um espírito muito engraçado na nossa loja. Mas é muito mais do que isto, é muito mais do que isto. E pronto, não vou alongar muito mais, já me estiquei aqui na conversa, e desculpem alguns termos, mas quem me conhece bem sabe que sou muito prático e não estou aqui com, com coisas. Olha, muito obrigado, uma boa noite a todos, e que hajam mais momentos destes, porque isto são verdadeiros momentos de aprendizagem, e Zé Manel, um dia destes vamos ter que falar um bocadinho melhor sobre estas coisas. Uma boa noite e obrigado a todos. Boa noite. Arnaldo, se me permites antecipar a meia-noite, quando os trabalhos acabam por 1 hora, antecipar por 1 hora, eu despedia-me com duas intervenções do Fernando Pessoa. São 3 os caminhos da iniciação: pela emoção, pela vontade e pela inteligência, ou seja, pelo enxofre, pelo sal e pelo mercúrio. A iniciação pela emoção adquire-se pela imersão em qualquer religião e pelo misticismo que haja nela. A iniciação pela vontade adquire-se pertencendo a uma ordem iniciática qualquer. A iniciação pela inteligência faz-se solitariamente, sem contacto fluido ou sólido com qualquer religião ou ordem. E acrescentando, dizia Fernando Pessoa que nunca terá pertencido à maçonaria, mas que terá pertencido à aparente extinta, aparente extinta entre aspas, ordem temporária em Portugal, dizia o seguinte: a maçonaria é um esquema simbólico através de cuja linguagem, uma vez gradualmente adquirida, certos conhecimentos se vão obtendo, que fariam pasmar os maçons vulgares, ainda os de alto grau. E despeço. Muito boa noite e muito obrigado pela vossa paciência. Muito obrigado. Muito obrigado, Zé Manel, por estares aqui connosco esta noite. Acho que foi elucidativo e muito grato a forma como expuseste de uma forma tão aberta. Num tema que é um tema sensível dentro da maçonaria, que ainda divide muita gente, e tu foste esclarecedor e não fugiste a nenhuma questão. És o terceiro grão-mestre da maçonaria portuguesa a estar aqui, o que é sinal também da riqueza da nossa maçonaria, e é uma confirmação do objetivo do Masters of the Royal Art de ser uma ponte, uma encruzilhada de caminhos, são caminhos diversos, mas que enriquece, digamos, a progressão das pessoas na maçonaria, no caminho iniciado, que é, digamos, o meu propósito e desta comunidade. Bem-ajas
por ter aceito o convite. Os meus amigos, muito obrigado por estarem presentes, serem presenças regulares aqui neste espaço. E continuemos em maio com uma nova palestra, já está agendada. Oportunamente divulgarei, digamos, o orador e o tema. E um grande abraço para vocês esta noite.